Salve Maria Imaculada, meus irmãos. Eu quero, através desse vídeo, falar da perseverança que eu e você deve ter na oração do Santo Rosário, da sua importância e da sua magnitude. E eu estou gravando esse áudio a pedido de muitas pessoas que me procuram, pedindo orientação de como perseverar nessa oração, como ir adiante na escola do Santo Rosário. Então eu quero tentar ajudar diante das minhas limitações e das minhas misérias, ajudar os irmãos a amar o Santo Rosário e nunca largar dessa coroa bendita. Mas antes eu quero fazer uma oração que é datada do ano de 1713, que os dominicanos faziam durante a novena dedicada a São Domingos. Que a oração é esta daqui. Doce Pai São Domingos, abrasa-me com aquele facho, qual incendiava a vossa boca santíssima, da qual vossa Mãe Santa viu, para que a minha boca torne-se também uma boca de fogo, cujo lábio sai delas flechas das Ave-Marias, coroadas do brilho do Santíssimo Sacramento, e que nós, teus filhos, sejamos, Pai São Domingos, mensageiros de tal facho, para que, como visto por Isaías, nossas bocas tornem-se então o pregão do Evangelho pelo saltério mariano. Oremos. Pai São Domingos, patriarca de nossa ordem, confidente da Rainha Celeste, que mostrou-lhe o segredo que faz os hereges colarem ao chão, o poder das aves místicas. Nós, teus filhos, pedimos, qual prêmio, que sejamos munidos de tais ave-marias para suplantar os adversários contrários da Igreja e vencê-los no campo de batalha. Seja-nos dado a penitência para chorar nossos pecados, e pela súplica constante da Ave Maria, nossa Rainha nos coloque entre os seus, marcados com o sinal do saltério angélico. Angélico Pai São Domingos, munidos seremos das pedras místicas que saem da boca dos que recitam a saudação mariana. Amém. Olha que oração belíssima, meu querido irmão, minha querida irmã. Essa oração ela já dá uma pregação aqui. Ela pede para que a nossa boca seja abrasada, igual a boca de São Domingos foi, das flechas da Ave Maria, para que quando a gente recite a Ave Maria, saia da nossa boca flechas agudas e incandescentes. Olha aqui que fala a oração, coroada do brilho do Santíssimo Sacramento. Por que que essa oração fala isso? Porque quando eu rezo a Ave Maria, cumpre aquilo que Jesus fala no Evangelho de São João. Eu procuro adoradores em espírito e em verdade. Não tem como eu ficar o dia todo dentro da igreja adorando o Santíssimo Sacramento. Os meus haveres, os meus afazeres, infelizmente, me proíbem disso. Mas quando eu rezo a Ave Maria no Santo Rosário, eu adoro a Deus em espírito e em verdade. E é aquilo que fala aqui nessa oração, é aquele facho como Isaías viu. Por quê? Porque eu vou estar lendo aqui para você essa passagem. E aí, meu irmão, minha irmã, a gente persevera, porque como essa oração disse, que São Domingos, que é o confidente de Nossa Senhora, o filho predileto dela, ela mostrou para ele o segredo que faz os hereges colarem ao chão. É o segredo da Ave Maria que faz a maçonaria ficar colada no chão, que faz os protestantes ficar colado no chão, que faz os espíritos malignos que rodeiam a gente sem cessar, rodeia a nossa casa, os nossos filhos, os nossos entes queridos, faz o espírito maligno colar no chão. Por quê? Porque é como essa oração falou, é o poder das aves místicas que suplanta os adversários contrários da igreja. E aí fala na oração, é a súplica constante da Ave Maria, é as pedras místicas, essa pedra que fala lá em Apocalipse 2,17, eu vou conceder ao vencedor uma pedra branca. Essa pedra branca é a Ave Maria, é a oração da pureza que purifica os nossos pecados. Vou conceder uma pedra branca escondida, na qual ninguém sabe o nome, senão aquele que concedeu, fala o livro do Apocalipse.
Olha que mistério! Deus concede aos seus prediletos a graça de rezar o Santo Rosário. E é isso que eu quero que você entenda. Você precisa ter esse fervor, esse amor a essa oração. E nunca se afastar dela jamais, porque é aquilo que São Luís de Montfort fala no Segredo do Rosário. O demônio, ele não suporta uma pessoa que reza o rosário, ele vai fazer de tudo para impedir essa pessoa de rezar. Porque ele sabe, São Luís de Montfort fala, que a partir do momento que o fiel reza o Santo Rosário, o reino de Satanás na vida dele está aniquilado. Está aniquilado, meu irmão, minha irmã. E em outros vídeos eu já li essa passagem, já expliquei sobre ela, mas eu quero explicar novamente, porque essa passagem ela traz um fervor no coração e vontade de rezar o rosário, que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 2. Quando o rei Osias viu o Senhor sentado no trono muito elevado. Aliás, o rei Osias não. No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor sentado num trono muito elevado. As franjas de seu manto enchiam o templo. Olha o que Isaías está falando que ele viu. E aí no versículo 2 começa: os serafins se mantinham junto dele. Os serafins, meus irmãos, é o coro dos arcanjos, é o coro dos anjos, dos 9 coros que tem, que é aqueles anjos que ficam na presença de Deus. Cada um deles tinha 6 asas. Com um par de asas, eles velavam a face. Quando eles velam a face, aqui estão os mistérios gozosos. Pois até o nascimento de Deus não havia se manifestado aos homens. Então era a face velada, mas Deus ia se fazer carne no meio de nós, nos mistérios gozosos. E aí continua dizendo: com o outro par de asas cobriam os pés. Os pés, meus irmãos, são os mistérios dolorosos, porque Jesus Cristo caminhou nessa terra para levar a boa nova, mas esses pés que levaram a boa nova e nos trouxe a salvação, a boa nova para mim e para você, foi pregado na cruz para nos salvar. E com o terceiro par de asas eles voavam. Esse par de asas que voavam, que mostravam os serafins voando, são os mistérios gloriosos. Porque a gente vê ele indo ao Pai na sua ascensão e ficando à sua direita, e a gente vê também a gloriosa assunção da bem-aventurada Virgem Maria nos mistérios gloriosos. E aí continua no versículo 3. Suas vozes rezavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. A terra inteira proclama a sua glória. A este brado as portas estremeceram em seus gonzos e a casa encheu-se de fumo. Ai de mim, gritava, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito com um povo também de lábios impuros. E entretanto os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou em minha direção. Trazia na mão uma brasa viva e que tinha tomado do altar com uma tenaz. Aplicou-a na minha boca e disse: tendo esta brasa tocado teus lábios, teu pecado foi tirado e tua falta apagada. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem enviarei eu? E quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu, envia-me. Vai, pois, dizer a esse povo, disse ele. E aí eu termino por aqui. Meus irmãos, quando ele vê os serafins gritando, clamando e rezando, dizendo Santo, 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 o padre Antônio Vieira vai dizer que essas 3 vezes que eles falam Santo, 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 são os 3 mistérios do Santo Rosário. Primeiro santo, gozosos. Segundo santo, dolorosos. Terceiro santo, gloriosos. E a brasa viva que ele aplica catenaz nos lábios do profeta Isaías, que ele mesmo diz: eu sou um homem de lábios impuros. Meu Deus do céu, estou vendo a tua glória, eu sou um homem de lábios impuros.
Aquela brasa viva, o Padre Antônio Vieira vai dizer, é a oração da Ave Maria. E o próprio São Luís de Montfort, o Beato Orlando de la Roche, fala também que a oração da Ave Maria purifica eu e você de todos os nossos pecados e de todas as nossas atitudes. Essa brasa viva, meu irmão, purifica eu e você. E isso a gente vê ainda nos serafins, quando a gente olha e contempla a passagem do livro do Apocalipse, no capítulo 8, versículo 1 em diante, quando vai falar do sétimo selo. E aí a Sagrada Escritura fala para mim e para você, quando enfim abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Eu vi os 7 anjos que assistem diante de Deus. Foram-lhe dadas 7 trombetas. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que o oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro, que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Depois disso, o anjo tocou o turíbulo e encheu-se de brasas do altar e lançou-se por terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as trombetas prepararam-se para tocar. E aí, meu irmão, minha irmã, o Padre Antônio Vieira, ele interpreta essa passagem para nós. O turíbulo, ele vai dizer, é o Santíssimo Rosário que os serafins seguram na mão. Porque aqueles que estão diante do trono é somente os serafins. Embora aqui não fale serafins, ele diz para mim e para você, o Padre Antônio Vieira, que os anjos que assistem diante do trono é a hierarquia por excelência dos serafins, porque é só eles que ficam diante do trono. E aí ele diz que esses 7 anjos que assistem diante de Deus, que tem as 7 trombetas, ele fala, as 7 trombetas são as 7 partes do Santo Rosário. As 5 primeiras partes são as 5 dezenas. A 6ª parte é do entre-meio que pega o Pai Nosso e as 3 primeiras Ave Maria. E a 7ª parte do Rosário é o primeiro Pai Nosso e o Crucifixo. Ele fala, as 7 partes, as 7 trombetas é as 7 partes do Santo Rosário. E aí ele começa a interpretar essa passagem dizendo para mim e para você, por que cessam as vozes dos anjos quando as nossas orações se oferecem a Deus, como disse essa passagem? Aí ele continua dizendo, porque são tão agradáveis a Deus as orações que os homens fazem através do Santo Rosário, que ele manda cessar a música diante do trono ali no céu. E é por isso que faz silêncio de meia hora. E naquela época, quando ainda não existia a 2ª parte da Ave Maria, que era só a primeira parte que terminava com o nome de Jesus, se demorava cerca de meia hora para rezar o Santo Rosário. Então esse silêncio de meia hora é a oração que sobe ao céu do Santo Rosário. E aí, como fala no versículo 3, ele continua interpretando dizendo, vem com perfume de rosas da Ave Maria, são multiplicada como a dos serafins, que diz lá em Isaías 6,3, como eu já li, santo, santo, santo. Fica 30 minutos, porque é aproximadamente cada 10 minutos, cada terço do rosário que você reza, quando a Ave Maria era a primeira parte. E aí ele continua dizendo, esse respeito e reverência os serafins guardam, porque são feitas essas orações à Trindade Santíssima. E aí ele diz, os serafins só cantam aquilo que diz respeito à Trindade, nada mais, sem mudar ou alterar a letra. Eles repetem sempre, santo, santo, santo. Por isso o rosário, ele vai dizer, é obra e composição da Trindade Santíssima. Com razão se emudece os serafins no céu, quando se ouve o rosário na terra. Presta atenção nisso, meu querido irmão.
Os serafins, eles fazem silêncio de meia hora lá no céu, como diz aqui o livro do Apocalipse. E aí o Padre Antônio Vieira diz para mim e para você, hein? Quando se emudece o céu, o serafim se emudece lá para ouvir eu e você rezando o rosário aqui na terra. Olha que mistério que é essa oração. E aí ele continua dizendo: os espíritos seráficos entendem que muito mais eles louvam a Trindade se emudecendo que cantando. E aí o Padre Antônio Vieira fala: por quê? Porque o que dizem cantando é seu. E o que eles fazem emudecendo é para Deus. Agora, se os serafins se calam para ouvir a melodia do rosário, Padre Antônio Vieira vai dizer: o que dirá o inferno? O que dirá os inimigos? Se os serafins fazem silêncio no céu quando eu e você reza bem o rosário aqui na terra, o que dirá o inferno? O inferno inteiro cai por terra. É aí que eu começo a lembrar da Batalha de Lepanto. Como pode um pequeno exército composto de homens ali que não sabiam nem manusear a arma vencer aqueles muçulmanos que não têm medo de matar? Tanto é que até hoje a gente vê os homens bomba. Como pode uma bomba nuclear cair na Segunda Guerra Mundial lá em Nagasaki e Hiroshima e devastar tudo num raio de 12 quilômetros, virar cinza? Aquilo que era colorido se reduziu a cinza, as pessoas desapareceu, mas ficar de pé um mosteiro com 6 monges jesuítas lá dentro. É aí que eu entendo que o inferno cai por terra, porque até o serafim no céu para de louvar a Deus para escutar eu e você rezando o rosário, Padre Antônio Vieira vai dizer. E aí ele continua falando para mim e para você. E se no céu se faz silêncio, por que irei procurar eu outro tipo de oração? É aqui que eu entro em debate que eu já debati com muita gente. As pessoas falavam para mim: irmão, você precisa recitar o ofício parvo a Nossa Senhora, ela ama. Irmão, você precisa rezar todo dia o ofício a Nossa Senhora. E eu, meu irmão, minha irmã, eu faço essas orações. Você acha que eu vou deixar de fazer? Jamais eu deixo de rezar o ofício a Nossa Senhora. O ofício parvo eu já fiz ele bastante vezes, mas depois que eu entendi o mistério do rosário eu parei. Porque se eu for rezar o ofício parvo com dedicação e como ele deve ser rezado, eu gasto uns 40, 50 minutos. É o tempo de eu rezar os 3 mistérios do rosário. E aí eu pergunto para você, qual agrada mais Nossa Senhora? O ofício parvo ou o Santo Rosário? O que agrada mais Nossa Senhora? Eu ficar recitando as ladainhas dela e o ofício dela ou o Santo Rosário? Olha que debate incrível. Isso eu não quero dizer que não é para você rezar essas orações. A gente tem que intercalar essas orações. Mas entre a perseverança dessas orações e o Santo Rosário, entre a oportunidade de fazer essas orações e rezar outro rosário, que aí vão se pôr, eu rezei um já no dia, mas eu vou fazer essas orações, eu deixo de rezar outro rosário. Não, meu irmão, minha irmã. Eu quero que você fique inflamado nessa oração. Entre qualquer outra atividade tua e a oportunidade de rezar outro rosário, fica com o outro rosário. Por quê? O Padre Antônio Vieira vai dizer: para que eu irei procurar outras orações? Porque o que vai sobrar nesse fim dos tempos, Nossa Senhora falou em Akita, no Japão, em tantas outras aparições, falou para a irmã Lúcia, o último remédio é o rosário. Não tem outra alternativa para mim e para você, é um rosário. Tanto é que o Tertuliano ele vai dizer: nada pode ser acrescentado de melhor sobre aquilo que o próprio Deus inventou. E aí ele vai ensinar que diante da oração do Pai Nosso e da Ave Maria, nada pode ser acrescentado além disso, porque não foi um santo que inventou essas orações. Não foi um Santo Inácio de Loyola, não foi um Santo Tomás de Aquino, que é inspirado pelo Espírito Santo as orações dele, sem dúvida nenhuma. Mas
A Ave Maria e o Pai Nosso saiu do coração de Deus. Nada pode ser acrescentado e nem tirado nessas orações. Foi Deus que manuseou elas. Então nada há de mais perfeito do que essas orações, meus irmãos. E é isso que eu quero levar você a entender nesse áudio. As pessoas perguntam para mim, Euclides, como que você faz para perseverar na oração do rosário? Eu não consigo, eu me distraio. Euclides, eu não tenho perseverança, eu rezo uma semana seguida o rosário, até 2 rosários por dia, mas depois eu vou arrefecendo. Meu irmão, eu não posso explicar isso para você. Quem explica é o doutor de Nossa Senhora por excelência, chamado São Luís de Montfort, no Segredo do Rosário. Esse livro do Segredo do Rosário, eu te dou essa dica. Você precisaria ler esse livro a cada 2 meses, no mínimo, para que você nunca deixe de rezar o rosário com amor. É um livro que precisa ser de cabeceira, porque ele explica. Tem passagem nesse livro que ele fala que você rezando mal a Ave Maria, tem um anjo do teu lado e um demônio. As Ave Marias mal rezadas que você reza, ele diz que o demônio coleta essas Ave Maria para apresentar diante do tribunal contra você. Porque São Basílio Magno, doutor em oração também, ele vai dizer que quando você reza mal rezado, você mais ofende a Deus do que conversa e louva a ele. Só que São Luís ele contradiz também São Basílio Magno no próprio livro do Rosário, porque ele fala que diante das realidades, quando você reza o rosário por amor, o amor só basta. Mesmo que você reze o rosário distraidamente, porque eu vou dizer para você, é impossível nós, diante dos nossos pecados, das nossas misérias, rezar concentrado o rosário. Modéstia à parte te dizendo, eu lembro na minha trajetória toda dentro da igreja que eu rezei, eu acho que 2 ou 3 vezes somente até agora o rosário bem rezado. Que eu nem vou te falar o que aconteceu comigo. Agora, São Luís ele fala: basta o amor. O amor basta para você rezar o rosário. Teve época na minha vida, no começo da caminhada, que eu rezava o rosário para me purificar dos meus pecados. Isso não significa que eu já me purifiquei, isso vai até o final da minha vida. Mas eu estou querendo dizer para você que eu rezava o rosário pedindo a Nossa Senhora que me libertasse dos meus vícios, do meu pecado. Depois eu comecei a rezar o rosário por obrigação. Eu tenho obrigação de rezar o rosário e etc e tal, eu falava comigo mesmo, porque Nossa Senhora quer, ela pediu, e eu também não quero ir para o inferno, então eu rezava o rosário por temor, por obrigação. Mas eu entrei nessa fase, eu me glorio hoje de falar isso, não por soberba e vanglória, mas por graça divina. Eu entrei na fase que eu já não rezo o rosário mais porque Nossa Senhora pede nas aparições, porque por causa das 15 promessas dela, ou por medo de ir para o inferno, ou por obrigação, ou pelas almas do purgatório. Não, 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 não. Eu já não rezo mais o rosário por isso. Eu rezo o rosário definitivamente. Eu encho o meu peito para falar isso. Eu rezo o rosário por amor. Independente se eu tô doente, se eu tô bem, se eu tô mal, eu não consigo ficar sem a coroa do rosário na minha mão. Eu fico sem qualquer coisa. É como eu falava para um discípulo meu, vamos se dizer assim, de muito tempo atrás, que me viu uma vez pregando num retiro de carnaval e ele nem prestou atenção na pregação. Ele prestou atenção somente no rosário que eu trazia na minha cintura. Ele me procurou depois de 3 dias, entrou na igreja, nunca mais saiu da igreja, casou na castidade. No dia do casamento dele, ele fez 3 dias de jejum, igual Sara e Tobias, antes de tocar na esposa dele. O homem se converteu olhando o rosário que eu trazia na cinta. E para te dizer a verdade, aquele rosário que eu trazia era feio, perto dos rosários que eu faço hoje. Olha a importância de um rosário belo. É por isso também que eu abro uma aspa aqui e digo para você: eu faço rosário e vendo eles porque eu vivo disso. Porém, eu faço eles porque eu sei claramente que a partir do momento que você leva um rosário, modéstia à parte, dizendo bonito igual esse que eu faço,
Você vai, não se engane, você vai converter pessoas sem você saber. E é bom que a gente não saiba, para que a gente não se vanglorie, é porque a gente cai nesses erros. Mas você vai converter pessoas, vai chamar a atenção de pessoas somente em carregar um rosário desse. Porque aquilo que é belo, meu irmão, minha irmã, atrai. É totalmente diferente quando você entra numa capela dessas modernas hoje, que a janela é quadrada, parece janela que a gente tem em casa. O teto é aquele teto de PVC horrível. O altar, então, não vamos nem falar pra gente não pecar, não tem nem imagem dentro da capela. É totalmente diferente quando você entra numa capela e o teto é pintado, tem vitral, o altar é feito de mármore colorido, é totalmente diferente. Você entra na capela, você é chamada à oração, ao silêncio e à contemplação dos mistérios divinos. Totalmente diferente de você entrar numa capela moderna. Ou eu tô falando bobeira? Assim é um rosário. Quando você tem um rosário belo, é como as pessoas me testemunham. Euclides, eu não rezava, mas quando eu peguei esse rosário teu na mão, eu nunca mais parei de rezar, porque ele me atrai eu a rezar. E o meu objetivo é esse nesse vídeo: atrair você a rezar, atrair você a ter uma devoção profunda no rosário. De tal modo de você nunca largar essa oração e rezar o rosário por amor. Como São Luís de Montfort fala. E aí eu falo para você, qual é o enigma de eu ter amor ao rosário e perseverar? Eu começo na simplicidade, meu irmão, minha irmã. Eu olho para São Domingos de Gusmão, e São Domingos de Gusmão ele tinha um propósito, ou falar com Deus ou falar de Deus. Ele não tinha outro assunto com ele. Assim você deve ser na sua vida, para que você persevere no rosário, saia das coisas desse mundo, meu irmão, minha irmã. Desligue de futebol, desligue de televisão assinada, desligue de tanta formação, de tanta leitura e se ligue para conversar com Deus. E se você não estiver conversando com Deus, isto é, rezando o rosário, você precisa estar falando de Deus, falando daquilo que os santos viveram com o rosário, falando. Quando eu não estou rezando e eu pego o meu rosário na mão, ou eu estou fazendo um rosário, porque eu estou tendo uma graça muito grande nesses últimos tempos. Quando eu não tô com o rosário na mão rezando, eu tô fazendo o rosário. Então eu passo o meu dia inteiro com a coroa do rosário na mão. Mas quando eu pego esse rosário de arame forçado, reforçado que eu faço, eu já me lembro automaticamente, por exemplo, de uma Santa Gema Galgani, que o demônio vinha durante a noite na surdina e estourava os rosários dela para ela não rezar. Ela tinha que ficar ali no escuro, caçando as bolinhas do rosário, as contas, para montar novamente e rezar. Eu lembro de São Padre Pio, que o demônio escondia os rosários dele, jogava fora. E aí São Padre Pio ainda tirava o sarro e falava para os amigos dele: não, eu tenho um arsenal guardado, ele pode jogar fora o tanto que ele for, que sem eu não fico. Vocês entenderam? Começa por aí, numa simplicidade. Eu olho para Santa Bernadette ia rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, e Nossa Senhora acompanhava ela, mas não rezava o Pai Nosso e a Ave Maria, porque Nossa Senhora não pode rezar essas orações. Mas quando chegava no Glória, Nossa Senhora prestava reverência, inclinava profundamente a cabeça, meio corpo, adorando a Trindade Santíssima junto com Santa Bernadette. Então, quando você vai rezar o rosário, você não pode fazer o glória ao Pai de qualquer jeito. Você tem que fazer com a maior piedade possível. É aquela história de São Francisco de Assis, que quando um dos frades chegou nele e falou: queria ter o breviário para mim fazer as orações da igreja e etc e tal. Eu queria ter todas essas orações, eu queria ter o breviário romano, aquele livrinho preto, a coisa mais linda. E São Francisco de Assis falou pro frade: não, 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 você não vai ter isso não. Faça somente o sinal da cruz com piedade e recita o glória com piedade, que vai valer mais do que qualquer outra coisa. Aprenda a fazer isso primeiro, São Francisco de Assis falou. E aqui eu chego nesse ponto com você. Quando você vai iniciar o rosário, faça um sinal da cruz verdadeiro.
se não for o sinal da Santa Cruz que pega a testa, a boca e o coração, porque o certo é começar com ele, então já vamos falar dele também. Você tem que fazer o sinal da cruz na tua testa, cingindo a tua mente, para que o seu dia seja um dia somente elevado a Deus. Você tem que cingir os teus lábios com perfeição, para que a tua boca recite a Ave Maria com perfeição. E o teu coração, para que o teu coração só pense em Deus. E a hora que você fizer o sinal da cruz, igual São Francisco de Assis fala, você deve levar os teus dedos aqui, ó, na tua testa, e para baixo do teu umbigo, pegando em um canto e no outro do ombro, para que o teu sinal da cruz seja um sinal da cruz decente. Quando você vai recitar o Glória, você tem que recitar o Glória como Nossa Senhora ensinou a Santa Bernadette, com um ato de adoração. Olha o amor que tem que ter, esse amor que São Luís Gonzaga dizia: dai-me somente a regra e o Santo Rosário e o crucifixo, eu não quero mais nada, vão ser os meus amigos inseparáveis. É aquilo, meu irmão, que São Luís fala, é o amor. É o amor que me leva a rezar o rosário e me leva a ter aquela estratégia de Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela dizia: quando você se distrai, pensa num ente querido teu, num amigo ou numa situação difícil, para que a tua Ave Maria, naquele momento de distração, não seja perdida, ofereça ela por aquele momento de distração, assim o teu rosário vai ser perfeito. Olha que mistério. Então, quando eu começo o rosário e faço o sinal da cruz, é aquela história de São Cipriano, quando ele ainda não era convertido, que fez o trabalho de bruxaria para pegar a mulher e levar a mulher para a pessoa que pediu, e o trabalho dele de bruxaria não teve efeito. Mas resumindo a história, não teve efeito por quê? Porque aquela mulher fazia o sinal da cruz com piedade, então todo tipo de desgraça não pegava nela. Olha que mistério. Quando você vai rezar o teu rosário, você tem que enjoelhar com piedade ali diante do teu oratório na tua casa. Mas se você não rezar enjoelhado, você deve sentar modestamente para rezar o rosário, porque eu lembro também daquela passagem de São Domingos que ele via Nossa Senhora passando diante no corredor do mosteiro, diante da cela de todos os monges ali, os frades, e traçando o sinal da cruz, mas ela passou diante de uma cela e não traçou o sinal da cruz. São Domingos correu até ela e falou: "Ó, minha mãe santíssima, por que não fizesse o sinal da cruz na cela desse frade?" E Nossa Senhora falava: "Porque ele não está sentado modestamente." E aí nós podemos imaginar, o hábito vai até o tornozelo do pé. Mesmo se ele senta com as pernas abertas, o hábito está cobrindo tudo. Mas eu e você, nós não usamos hábito. Como que você está sentando para rezar o teu rosário? A pergunta que não quer se calar nesse dia de hoje é esse. Como que eu e você está sentando para rezar o rosário? Modestamente ou imodestamente? Como você dorme na sua cama, por exemplo, qual é a roupa que você veste para dormir? Você está dormindo nu? Uma pessoa uma vez me ensinou isso, eu me baseio nessa passagem de São Domingos, que Nossa Senhora não visita você à noite se você dormir totalmente despido. Olha que mistério, olha que mística. Você precisa ter esse amor. Esse amor que uma pessoa chegou em São Padre Pio e falou: como que o senhor consegue rezar tantos terços? Eu vejo o senhor o tempo todo com o rosário na mão. São Padre Pio olhou e falou pelo Espírito para aquela pessoa: como você não consegue rezar tantos terços? Falou para ela. A pergunta para mim e para você nesse dia de hoje é esse: como que você, meu querido irmão e irmã, não consegue rezar rosário no dia? Eu particularmente não consigo entender isso. Santo Tomás de Aquino, no começo da ordem dominicana, ele é do começo da ordem também. São Domingos morre daqui uns anos, daqui 2, 3 anos nasce Santo Tomás, se eu não me engano. Santo Tomás, ele diz que na vida dominicana, os dominicanos eles contemplam e vai dar aos outros o fruto daquela contemplação. O rosário leva você a isso, a contemplar. Cada dezena você deve parar ali. 3 segundos, 4 segundos, 10 segundos. Quanto mais você parar, melhor. E contemplar aquele mistério da vida de Cristo.
Primeiro mistério, a anunciação do arcanjo Gabriel. Ali, meu irmão, minha irmã, eu e você é chamada a contemplar profundamente aquele mistério e levar no nosso dia a dia aquilo que Nossa Senhora fez quando ela falou: Eis aqui a escrava do Senhor. Só essa palavra já dá uma contemplação tremenda na minha vida e na tua, que muitas vezes a gente pede libertação, pede uma graça. E aí eu trago essa contemplação na minha vida e falo: meu Deus, Nossa Senhora falou: eis aqui a escrava, e eu tô querendo bênção. Uma contemplação dessa no mistério do rosário te ensina mais do que pilhas e pilhas de livro. Então você, quando você vai meditar o rosário, você contempla aquilo ali. Você não tem que já sair rezando Pai Nosso e Ave Maria, não. Você precisa contemplar. E aí, a hora que você entra na dezena, cada duas Ave Maria ou cada Ave Maria, melhor ainda, você medita novamente por alguns segundos naquela passagem da vida de Cristo de Nossa Senhora. Olha aquela história daquele monge na época de São Bernardo que só sabia rezar Ave Maria, ele não sabia fazer mais nada. Mas ele morreu e na tumba dele, na cripta dele, debaixo do mosteiro, não era ao ar livre o cemitério, não, era debaixo ali na tumba, no porão do mosteiro, vamos se dizer melhor para entender. Brotou ali um lírio da tumba dele, São Bernardo, que era o abade, ele deu ordem, falou: desenterra, vamos ver de onde está vindo esse lírio. O lírio brotava da boca do defunto. E aí São Bernardo, ele era muito doido, hein? Ele mandou aqueles monges abrir o peito do defunto ali. E abrir o peito dele. E a raiz do lírio vinha do coração do defunto. E São Bernardo, na loucura, falou: abre também o coração putrefato que está ali. Abrir o coração. E dentro do coração estava escrito Ave Maria em letra de ouro. Só sabia rezar Ave Maria, o monge, só sabia dizer isso, não sabia fazer nada. É por isso que nessa quaresma, entre outros propósitos, que eu não vou falar aqui, é claro, mas o principal dessa minha quaresma, o propósito que eu fiz, que eu achei muito mais importante do que deixar de comer carne, do que fazer jejum e penitência, vestir cilício, foi pedir a graça nessa quaresma de rezar bem o rosário. Rezar como São Luís de Montfort fala: pausadamente as Ave Maria. Ave Maria, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Rezar pausadamente a Ave Maria, que São Luís ensina no segredo do rosário. É muito mais importante do que qualquer propósito. Porque quando você rezar dessa forma, meu irmão, o serafim lá no céu, eles emudecem, porque o teu louvor tá indo como um fumo. E aí eu esqueci de explicar isso. O Padre Antônio Vieira, ele vai dizer que esse fumo, esse perfume que tá lá em Apocalipse 8, que sobe pro céu, é o perfume da Ave Maria, que São Luís de Montfort fala também, que cada Ave Maria que o monge rezava era uma rosa que saía da boca dele e era depositado na coroa de Nossa Senhora. A coroa de Nossa Senhora, que ela tem 3 andares, o gozoso, o doloroso e o glorioso. Olha que mistério! Ah, pelo amor de Deus, não tem como a pessoa não amar o rosário diante de umas histórias dessa. É uma arma de guerra, o rosário, que afugenta Satanás da tua vida. São Luís fala isso daí. Quantos relatos de exorcismo? E os exorcismos de São Domingos, dele colocar o rosário no pescoço do demônio. Eu já vi isso na minha vida, de fazer isso em determinadas ocasiões e o maligno se manifestar. Olha que loucura! Só de eu saber que quando eu rezo, independente se eu ofereci ou não, quando eu rezo o rosário, as Ave Maria que sai da minha boca tá libertando a alma do purgatório. E eu repito, igual eu falo em outros vídeos que eu faço aqui, aquilo que aconteceu com São João Macias, que Nossa Senhora aparece sorridente para ele no leito da morte dele e fala: eu te beneficio porque você libertou do purgatório durante esses 40 anos que você rezou o rosário todo dia sem falhar. 1.400.000 almas do purgatório. É muita alma, meu irmão, minha irmã. É muita alma que ele libertou do purgatório. Coroada do brilho do Santíssimo Sacramento.
as pedras místicas do rosário, como falou naquela oração. Olha, quando você reza o rosário, o teu ar muda, a tua vida muda. É aquilo que aconteceu com Santa Bernadette, que chega nela o ateu e o ateu fala para ela: eu não acredito em nada dessas baboseiras, isso para mim é tudo conversa fiada. Eu não acredito. Só que eu fiquei sabendo que Nossa Senhora sorriu para você. Como que é o sorriso dessa mulher, uai? Eu quero saber, embora eu não acredite em nada disso. Santa Bernadette falou: eu não iria fazer isso, mas como você é ateu, eu vou fazer. Eu vou tentar dar um sorriso igual Nossa Senhora sorriu para mim. Aí você imagina agora comigo aqui, aquela menina de 16 anos, olhar para aquele homem e só mexer os lábios. Eu creio que ela nem mostrou os dentes no sorriso. Ela só mexeu os lábios ali, trazendo a forma de um sorriso. Diz a história que aquele sorriso dela converteu o ateu, que se confessou dos pecados e buscou todos os sacramentos. Mas como ter um sorriso desse? É só porque ela viu Nossa Senhora sorrir? Não. A boca daquela menina recitava rosário dia e noite, ao ponto da mãe dela questionar ela, porque as pessoas não entendem esses mistérios. Elas começam a te perturbar a tua cabeça, e a mãe dela falava: mas essa menina não faz mais nenhum serviço de casa, essa menina não quer mais saber de nada, ela só fica passando o tempo dela rezando rosário. Eu não tô entendendo isso aí. Isso já aconteceu comigo, de viajar com um irmão missionário, até com a minha esposa. Mas você não vai conversar comigo? Convém conversar com Nossa Senhora. O que sobrar eu dou para você depois. Você precisa perseverar. Vai sair com o teu carro, não fica ligando música, que mesmo que seja um canto gregoriano, não, desliga isso aí. Isso aí deixa para missa. Vou rezar o meu rosário. Tô na fila do banco, eu tô rezando o meu rosário. Eu tô andando na rua, eu tô rezando o meu rosário. Eu não vejo a hora de sair de carro, de casa, porque eu fico igual um monge aqui trancado na minha cela. Eu não saio de casa. Mas quando eu saio, eu já saio com o meu rosário na mão. Eu não saio de casa sem rezar o rosário. É rosário no serviço, é rosário na pausa, é rosário a hora que acorda, é rosário de noite, é rosário de dia. O inimigo precisa ver eu e você armado. E eu termino esse áudio para você, para que você fique louco de amor pelo rosário, que você nunca desista de rezar o rosário, que você não compre um rosário meu, mas que quando você for comprar de alguém, que seja um rosário bonito. Que você vai falar: nossa, eu não vejo a hora que chega o outro dia para mim rezar de novo o rosário. Eu tenho amigos meus que eles diziam para mim: irmão, eu não vejo a hora que chega 2, 3 horas da manhã para mim rezar o meu rosário. E eu termino com aquela passagem de Apocalipse, capítulo 21, versículo 19. Os alicerces da muralha da cidade, que é a Jerusalém celeste, que está preparada para mim e para você, eram ornados de toda espécie de pedras preciosas: jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônica, cornalina, crisólito, berílio e assim por diante. Não vou ficar lendo, que até essas palavras é difícil de recitar. Os padre dominicano, padre Antônio Vieira, também vai dizer que essas pedras preciosas que vai estar ornando o chão, os alicerces da muralha da cidade celeste, da Jerusalém celeste, que vai ser a nossa morada definitiva, é ornada com a pedra preciosa da Ave Maria. Meu Deus do céu, já pensou quando eu e você chegar no céu e o Senhor e a bem-aventurada Virgem Maria olhar para mim e para você e falar: tá vendo essas pedras aqui, ó? Foi tantas as Ave Marias que você rezou em vida, estão ornando a Jerusalém celeste. Meu Deus, isso inflama o meu coração. Precisa inflamar o teu também. Não desista. Você não desiste de trabalhar, você não desiste de estudo. Quando se trata de hora extra, quando se trata de fazer um curso para melhorar
a nossa vida financeiramente. Quando se trata de construir uma casa ou reformar a casa, você emprega todo o esforço. Como que você não emprega os teus esforços para rezar o rosário? Desculpa eu te dizer, é o diabo que está fazendo isso com você. Tem um elmo preso, tem um grilhão do Satanás preso em você ainda. Você entendeu, meu irmão, minha irmã? As pessoas ficam me questionando, você fica pegando pesado com os outros, martelando os outros. Não, é a verdade. Essa verdade me desmascarou minhas comodidades quando eu entrei na igreja. Essa verdade esmigalhou eu. E precisa esmigalhar você também. É igual o cara no YouTube que tem um canal grande, ele falava, se agavando, eu leio mais de 6 horas por dia. Vem um Zé Ninguém lá e escreve no comentário. Mas o senhor reza o rosário, pelo menos todo dia? E ele falou de vez em quando terço. Sabe o que eu deduzo disso? Caiu por terra todas aquelas 6 horas de estudo. Não vale nada. Não vai ajudar nada ele entrar no céu. Mas o rosário vai. É a coroa que eu e você vai escalar para entrar no céu. Amém? Sustenta o bom combate como um verdadeiro soldado. E eu repito aquilo que eu repito em outros vídeos. Jeremias capítulo 12, versículo 5. Se você se afadiga em combater com aqueles que vêm a pé, o que você vai fazer a hora que eles vier contra você montado a cavalo? O que eu e você vai fazer? Se serviço impede eu e você de rezar rosário, o que você vai fazer a hora que você estiver no leito do hospital com um câncer terminal? Se o teu afazer impede você de rezar rosário, o que você vai fazer a hora que vier uma tribulação medonha na tua vida? Você não vai aguentar, filho. Você precisa ser forjado na oração. Perseverar, rezar rosário antes de ir para a missa e depois que termina a missa completar os terços que faltou, ser perseverante. Toda vez que o desânimo e o demônio falar no teu ouvido, não deixa para amanhã, você fala, não, eu não deixei para amanhã o meu serviço, eu tive que trabalhar, por que eu vou deixar de rezar? Reza, meu irmão. Persevera, os dias é mau e o tempo tá corrido, hein? Malemar, você deita no teu travesseiro, já é hora de acordar. Os dias tá sendo abreviado, as horas, tem a aparição de Nossa Senhora que ela fala, o dia já não tem mais 24 horas, tem só 16. E quando o tempo se abreviar para cair para 14 horas, que é as 14 estações da Via Sacra, o anticristo vai se manifestar e a tribulação vai vir. Eu pergunto para você, esse tempo já não tá chegando não? Ou é só eu que tenho essa impressão que eu vou dormir, mal e mal coloquei a minha cabeça no travesseiro, não deu nem tempo de dormir, o despertador já desperta para mim acordar. Ou é só eu que tenho essa impressão? Você acorda, você malemar começou a fazer as tuas coisas, já é hora do almoço. Ou é só eu que tenho essa impressão? Eu acho que não é só eu que tenho essa impressão, acho que todo mundo tem essa impressão. Malemar chega o domingo já é de tarde, já acabou, já era. Ou é só eu que tenho essa impressão? O tempo tá corrido, o tempo tá voando. E as pessoas não estão percebendo. É uma loucura. Agarremos na coroa do rosário. Sustentemos o bom combate. Porque São Paulo fala claramente, só vai ser coroado aquele que lutou segundo as regras. Vamos lutar segundo as regras. Qual é a regra do escravo de Nossa Senhora? Rezar rosário. É aquilo que São Luís de Montfort fala. Os apóstolos dos últimos tempos, rosário numa mão, crucifixo na outra. Estampado, é o caráter indelével do soldado de Cristo. Amém? Sustenta o bom combate. Salve Maria Imaculada.